Bem-vindos ao terceiro episódio da série Cultivando Conexões, em que apresentamos as linhas de pesquisa do Laboratório de Ecologia Sistemática de Fungos e do Laboratório de Formigas Cortadeiras da Unesp de Rio Claro. Nesse episódio, vamos explicar sobre como as formigas cultivadoras de fungo mantêm seu pequeno mundo limpo e sobre como isso dificulta o controle desses insetos. No episódio anterior, aprendemos sobre os micro-organismos associados às formigas etíneas e como as relações entre eles podem ser benéficas ou prejudiciais às formigas. O micro-organismo prejudicial, assim que é conhecido pelas formigas, é combatido, seja pelo seu comportamento de higiene, por substâncias antibióticas ou por outros micro-organismos benéficos a elas. É que, de maneira geral, todos os insetos sociais, eles têm o próprio reconhecimento do seu próprio grupo. Principalmente marcado pelos hidrocarbonetos de cutícula, né? Então seria como, por exemplo, um DNA, um odor específico que cada indivíduo da colônia tem para reconhecer os seus indivíduos que pertencem ao mesmo ninho. Uma vez que um indivíduo ou qualquer coisa diferente desse odor ou até mesmo desses hidrocarbonetos, essas formigas identificam aquilo e elas irão imediatamente tentar inibir essa ameaça, certo? Assim como nós, as formigas também têm comportamento de higiene, como se limpar seus companheiros e seu ninho. Bom, contra patógenos, né, as formigas apresentam duas linhas de defesa, física e química. Certo? A física compreende que elas vão remover os patógenos, os esporos, né, principalmente dos fungos, né, do seu ninho, da sua colônia. Né? E como que elas fazem isso? Né? Elas fazem isso com a boca, lambendo. Né? Agora, as bactérias, né, elas passam por esse processo, elas não são detectadas por esse processo físico. Tá? Então aí nós vamos pensar no processo químico. As formigas possuem um sistema de glândulas que ajuda principalmente na comunicação, na digestão, na produção de veneno e de substâncias antibióticas. Elas espalham essas substâncias pela superfície do corpo para se protegerem de infecções, como as causadas pelos fungos do gênero Ophiocordyceps, conhecido como fungo zumbi, e Metarrhizium, um dos principais fungos utilizados no controle desses insetos. Além disso, as formigas utilizam de micro-organismos associados para sua defesa. No formigueiro existem bactérias associadas às cutículas das formigas que auxiliam na defesa contra invasores. Ao longo da evolução surgiram estruturas que abrigam e nutrem essas bactérias no corpo da formiga. Existem diversas outras formas de higiene na colônia de formigas, como a separação do lixo da colônia, a expulsão de operários doentes e até mesmo a organização de um cemitério. Ela usa o material vegetal para cultivar o fungo, basicamente é isso. O fungo desenvolve sobre o material, retira os nutrientes para o seu desenvolvimento, né? E o que sobrou, o que restou, que são alguns compostos de difícil digestão, certo? Ela vai jogar fora. As outras micro-organismos de solos, principalmente as bactérias, vão degradar e isso vai fazer com que os elementos químicos ali voltem para o solo. Com esse procedimento, tá certo? Ela está levando nutrientes a uma profundidade que praticamente nenhum animal consegue levar. Os diversos comportamentos de higiene das formigas etíneas são impressionantes, mas causam um efeito adverso na nossa sociedade. A dificuldade em controlar as populações de formigas cortadeiras. Extermínio é realmente eliminar todas as formigas da face da Terra, né? Principalmente essas que a gente está comentando, as cortadeiras. A gente comenta que é importante a gente controlar, não exterminar, porque ela tem outros papéis. Vamos pensar assim. Apesar da importância ecológica das etíneas, o controle de suas populações pode ser extremamente necessário em alguns cenários. Em áreas de reflorestamento, por exemplo, as etíneas podem danificar as mudas plantadas devido ao seu comportamento de intenso corte de folhas, podendo deixar o plantio inviável. Tanto a saúva quanto a quem-quem são as duas principais, são cortadeiras, né, se eu posso falar assim. Elas costumam cortar as folhas das plantações, seja no milho, seja na horta, horticultura. A grande maioria dos inseticidas ele não é específico, né, ele é específico o uso para a formiga, pensando na formulação, mas ele atinge outros insetos. E pensando em relação a
vamos dizer, os impactos que causa, né, no ambiente, está associado principalmente quando ele vai ser degradado, e impacta principalmente a vida no solo. Então isso é uma preocupação. Inclusive, sempre procura novas alternativas para substituir, pensando nessa questão de degradar o nutriente, degradar o produto, no caso, né, para ser algo menos nocivo ao ambiente de maneira a longo prazo. Assim. Então, pensando em alternativas, tem produtos naturais, extratos, micro-organismos, então fungos e bactérias. Tem muitos testes acontecendo, não necessariamente só aqui no laboratório, em outros laboratórios também. E quando a gente pensa em controle biológico dessas formigas cortadeiras principalmente, a gente precisa entender como que o sistema ele reage a um patógeno para que a gente saiba exatamente como fazer um manejo, como fazer uma estratégia eficiente do controle dessas formigas. Assim como nós humanos possuímos também nosso sistema imune, a gente toma vacina, a gente precisa ter um reforço. Essas formigas, a gente até o momento consegue já ter uma compreensão que funciona de uma maneira muito similar. Obviamente, é um sistema imune composto por indivíduos, não por células e outras moléculas, mas ainda assim ele tem peculiaridades funcionais muito parecidas com o próprio sistema imune de muitos organismos, o que é fantástico, né? Então a gente vê que a evolução ela consegue chegar no mesmo destino, no mesmo funcionamento, mas por vias completamente diferentes. Então, estudar imunologia social não é só entender esses caminhos diferentes que a evolução levou no quesito de sistema imune, ou imunologia como um todo, mas também a gente entender quais são maneiras efetivas da gente fazer um controle biológico efetivo dessas formigas.